Valorização dos recursos hídricos no Brasil, se não há necessidade de regulação a respeito do abastecimento público de água e também do saneamento das águas residuais urbanas. O Brasil é conhecido, em termos dos instrumentos legais, como um dos mais avançados do mundo. A nossa legislação ambiental é atualizadíssima, ela está, digamos, nível mundial, muito bem estabelecida e é, digamos assim, o resultado, claro, de um bom entendimento, de um adequado entendimento dos problemas, vale dizer. Nós sabemos quais são os problemas, nós sabemos o que deve ser feito e nós instituímos instrumentos bastante eficientes, digamos assim, como instrumentos legais. O Rio Grande do Sul se destaca por ser pioneiro nessa área. A nossa lei das águas, da Política e Sistema Estadual de Recursos Hídricos, ela é de 1994. Nós estamos aí com 12 anos de política das águas instituídas no Estado, muito bem estruturada, é um retrato claro, um reflexo claro de que se sabe muito bem o que deve ser feito, onde deve ser feito e da forma como deve ser feito. Esses caminhos estão todos extremamente bem estabelecidos. A legislação no nível federal, que institui também a política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ela data de 1997, né? Para 10 anos agora. Ela se nota claramente no cotejo desses dois instrumentos que ela se louvou em grande parte naquela nossa iniciativa pioneira nessa área aqui do Rio Grande do Sul, em linhas gerais. As autarquias, as empresas de saneamento, dentro da Política Nacional dos Recursos Hídricos, ou dentro da Política e Sistema Estadual dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, essas empresas de saneamento, elas são vistas como usuárias da água, como qualquer outra entidade do uso da água pública. Usuárias na medida em que captam água por derivação, para uso, consumo não é um termo muito adequado. Nós usamos a água e a devolvemos aos mananciais. Essa conotação tem que ficar muito bem clara, a terminologia, para saber, no fundo, do que nós estamos tratando, né? Então, essas empresas de saneamento, elas são, na realidade, representantes de grande parte da sociedade em termos da responsabilidade que assumiram em entregar água potável, preceito constitucional e inodora, insípida e incolor, né? Tanto na União como também nos Estados. E também é usuária no sentido de que usa os corpos receptores como destino final das águas residuárias, mais especificamente dos esgotos domésticos. O termo águas residuárias é genérico. Ele envolve efluentes industriais, efluentes de irrigação, de lavouras comprometidas com defensivos agrícolas e também com fertilizantes, né? Mas, no caso das empresas de saneamento, é a questão da carga que resulta dos esgotos sanitários, que é sinônimo de esgotos domésticos. É também preciso saber que 80% aproximadamente da água que é distribuída à população retorna aos mananciais, comprometida. E aqui eu digo que no Brasil, se falarmos de 10 a 15% da carga lançada que esteja sendo tratada, depurada para preservação da qualidade e compatibilidade com as águas do manancial, talvez esteja até exagerando um pouco. Especificamente na região de Porto Alegre, se estima que 20% dos esgotos estejam sendo tratados. Vale dizer que 80% de toda a água que é distribuída, e até acarretaria um pouco mais diante da busca agora de águas de mananciais subterrâneos, quer dizer, esses 80% já devem estar representando uma taxa um pouco maior, em função do fato de que estão sendo buscados outras fontes. A população está se valendo da água mineral, buscando da região de Morungava, Gravataí. Nós temos aí mananciais aquíferos subterrâneos muito interessantes, e é evidente que está havendo, digamos, um aporte de muita água, que não apenas do DEMAI, e da Corsã e autarquias similares. Então, são usuárias da água que captam e que depois tratam e devolvem a água manancial. A política nacional trata específica e de forma muito clara o enquadramento das empresas de saneamento como usuárias da água. Principalmente aqui em Porto Alegre, tem alguns críticos, pessoas que dizem que a qualidade da água do DEMAI é muito boa do ponto de vista de potabilidade,
mas questionam a existência de metais pesados, de alguns outros componentes que não seriam retidos no processo aí de tratamento. O senhor tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? O senhor sabe se é... A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece padrões admissíveis para todos os agentes possíveis de qualquer biológicos, bioquímicos, metais pesados, físicos, presentes na água. Então, o DEMAI realiza, segundo consta também, disponibiliza para a sociedade resultados de análises regulares, históricas, de todos esses itens que são, digamos assim, aventados ou discutidos na sociedade. Então, há que haver assim, muito cuidado quando se levanta um questionamento desse tipo, que ele só pode ter, digamos, a confiabilidade se as pessoas ou as entidades que tragam esse tipo de questionamento, que apresentem ensaios comprovando que esses possíveis elementos prejudiciais que estejam acima dos limites permitidos. Porque carece totalmente de fundamento uma discussão em que uma das partes desenvolve, disponibiliza para a sociedade os resultados das suas análises, e de outra parte, uma parte, seja ela quem for, que levanta um questionamento, colocando em dúvida aquilo que é afirmado, mas não traz o suporte que se impõe. Então, uma discussão dessas não cabe a pergunta sim, porque merece, digamos, essa avaliação. Então, eu, na minha área de pesquisa, eu só levo em conta questionamentos que venham substanciados, bem fundamentados com relação àquilo que eu expus dentro da minha tese, do meu trabalho. Então, se a contestação não vem na mesma linha, contestando os recursos que eu apresentei como comprovantes ou não, não cabe a discussão, porque senão fica um discurso vazio de uma parte que acha e que outra que prova. Então é preciso de uma fonte, digamos assim, imparcial, que diga, não, o ensaio de vocês no item, no tópico, seja ele qual for, não condiz com a realidade, porque nós temos uma bateria de ensaios, aí cabe quem realizou esses ensaios. Se houver, assim, uma entidade reconhecidamente competente e com licença para tal, aí a discussão começa. Porque aí vamos discutir as amostras de onde foram tiradas, com que sistemática, com que representatividade do todo. Foi escolhido um ponto muito comprometido para ver que ali havia uma questão, então só vale nos termos em que esteja sendo desenvolvida essa questão. Assim eu vejo. Quero também dizer que não é a minha especialidade a questão da qualidade da água especificamente. Veja que vejam vocês que eu levei a discussão para um termos em tese, e dizendo o que eu acho que seria exigível para qualquer questionamento e principalmente perante a mídia, né? Nós temos que ter a responsabilidade de sustentar os nossos argumentos. Senão eles não têm validade. Para nós conseguirmos, sei lá, dar uma resolução adequada para isso, nós tínhamos que levar em conta, né, da onde vem essa água, os 4 rios, né, que o senhor mesmo falou. E daí tu falou uma frase que eu achei interessante, que era tipo, envolvendo a comunidade de toda a bacia hidrográfica. E esse envolvimento é uma coisa que a gente sempre tenta buscar na conscientização ambiental, mas como é que tu pensarias em fazer esse envolvimento dessa comunidade? Então, assim, a legislação nacional, como também a estadual da Política e Sistema de Recursos Hídricos, ela já prevê de uma forma com muita propriedade os meios que devem e que estão sendo intensamente utilizados para que se chegue a esse preceito maior, que é uma gestão descentralizada, com participação de todos os segmentos da sociedade, para que ela tenha, assim, autêntica, para que seja, digamos, legítima. Porque se perder a legitimidade, não se implementa. Pode acontecer durante algum tempo. Se não houver legitimidade nos procedimentos com relação ao uso, no caso da água do ambiente, ela pode, durante algum tempo, de forma autoritária, vingar, mas em seguida, e pelo consenso, ela cai, não se estabelece. Bom, a política nacional dos recursos hídricos estabelece como o ambiente, o instrumento, o meio mais adequado para essa congregação, digamos, essa aglutinação de interesse, consenso da sociedade e envolvimento da sociedade como um todo para a solução, o encaminhamento da solução dos nossos problemas com relação à água, estipula o que se entende como Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica. Tá? Ele é conhecido como o Parlamento das Águas.
Tá? A nossa lei ela é muito baseada na legislação francesa. Em tese, os conceitos mais importantes vêm da legislação francesa com relação ao assunto e os comitês de gerenciamento de bacia hidrográfica. No estado do Rio Grande do Sul, nós já devemos ter mais de uns 30 ou 40, assim, a grosso modo, talvez esteja me enganando, de comitês instituídos, tá? Legalmente instituídos a partir do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, operando na luta diuturna na busca desse envolvimento da sociedade. Então, esse comitê ele tem uma estrutura onde 40% dos participantes, obrigatoriamente, eles têm que ser usuários da água, no contexto da bacia hidrográfica. Os outros 40% são entidades que participam também, que têm muita influência, entidades científicas. Esse papel que nós estamos desempenhando agora, ele é importante e pode ser aproveitado, digamos, principalmente no esclarecimento da sociedade, independente do nível de formação e cultural dos que participam. Todos são importantes, mas é preciso que entendam do que estamos falando e do que se pretende, né? E tem os 20% restantes, que são os representantes dos órgãos estaduais e federais sem direito a voto, embora com garantia de assento. Então, observe que 80% tem, digamos assim, no dito Parlamento das Águas, dos comitês de gerenciamento, a atribuição e essa competência, pelo menos administrativa, por enquanto, de colocar em prática tudo que foi estabelecido na legislação das águas, nível da União e do Estado. É indispensável que se faça aqui agora um comentário de um porquê que essas coisas ainda, que o desempenho dos comitês não esteja ainda de acordo com aquilo que se pretende, ou que se pretendia. É que falta o suporte econômico, financeiro. Os comitês foram criados em tese, dentro do Instituto Legal, estão constituídos, mas falta à União liberar os recursos para que se possa implementar efetivamente a ação desses comitês. Porque senão eles ficam só com parlamentos teóricos das águas, de discussão de conflitos de interesses, de lobbies muitas vezes, na condução dos interesses dos que têm um poder econômico um pouco mais alto, elevado dentro do contexto de cada bacia. Isso possivelmente esteja sendo uma das grandes dificuldades do desenvolvimento, digamos, da atividade e dos resultados, que é o que mais interessa da ação dos comitês. Então, isso está imaginado, está concebido, muito bem concebido, os comitês estão instituídos legalmente, só não estão operando dentro do que se imaginava porque não há um suporte específico. Delega-se a autoridade, mas não se delega os meios, e eu me refiro especificamente ao recurso financeiro, para que se ponha em prática no cotidiano esse tipo de... É fácil imaginar um pescador num comitê de bacia pedindo carona ao diretor da empresa de pescados da região para ir à reunião do comitê. Então, com essa figura eu já crio assim, já mostro mais ou menos tudo o que está envolvido, perde-se a independência. Os lobbies ficam, digamos, mais fortes, tendem a ser fortificados com essa restrição que há. Duas perguntas aqui dos nossos internautas. O Andréas diz o seguinte: existe algum padrão de vazamento para as torneiras de cozinha, jardins, banheiros e chuveiros? E se existe alguma legislação que obrigue que os fabricantes de torneiras, desses chuveiros, então, aí, que projetem e fabriquem alguma vazão indicada para cada uso? E a outra questão é do Vespertino, que diz: ainda hoje muitas pessoas não dão valor à água e não conseguem entender que ela é um bem escasso. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, há muita gente que pensa que porque paga pela água que usa, tem o direito de esbanjá-la. Não é importante também reeducar a população sobre a importância da água? Com relação à perda, ao desperdício da água, com relação aos equipamentos que estão disponibilizados para o uso doméstico em geral. Não há ainda uma exigência específica, pelo que sei, da limitação por gotejamento ou por fugas desses equipamentos domésticos, mesmo porque esta seria uma legislação, no meu entendimento,